Queridos, nessa noite especial, talvez seja a pregação mais difícil que eu pude estudar, não pelo conteúdo, mas pela aquela situação onde a gente estuda a palavra para trazer uma mensagem e percebe as falhas e imperfeições na gente mesmo e começa a dizer, meu Deus, como é que eu vou pregar isso se a minha vida não é aquilo tudo, né? Não é a Brastemp, né? Mas nós estamos todos no processo. Mas confesso aos irmãos que realmente uma palavra para mim, que Deus tem ministrado ao meu coração nesses dias, palavra muito difícil para pregar para outros, mas eu me incluo completamente nela. E agradeço a Deus pelo processo de crescimento e pelo processo que Deus tem feito em nossas vidas. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, coloquei como título da mensagem, Comunidade Saudável e Unida. E gostaria de ler um texto em Romanos capítulo 12, verso 9 ao 21. Quem não trouxe sua Bíblia pode acompanhar na mídia. Romanos 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do verso 9 ao 21. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. E, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, e se ele tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos a tua palavra, que a sabedoria vindo do Senhor, o poder do Espírito Santo possa estar vindo sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas, e que toda sabedoria humana, toda persuasão humana caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta de Paulo aos Romanos, e sobre esse título que eu coloquei, Comunidade Saudável e Unida, é um título meio contrário daquilo que estava acontecendo na igreja em Roma, aos romanos. E Paulo, ele tem como objetivo, tem como propósito ao escrever essa carta, um dos propósitos, 3 propósitos principais ele tinha ao escrever a carta aos romanos. E eu gostaria de falar sobre um propósito só desses 3, que seria promover a união na igreja em Roma. Então ele escreveu especificamente com essa intenção. Ele escreveu uma carta específica dizendo, olha, o meu objetivo, o meu propósito ao escrever isso seria promover a unidade na igreja em Roma. E aí nós vemos, estudando um pouquinho o livro de Romanos, a carta de Romanos, carta aos Romanos, que
a igreja em si, em Roma, era dividida em dois grupos. Então existia lá os cristãos gentios e os cristãos judeus. E essas duas classes de pessoas, eles não se davam muito bem uns com os outros. Existia brigas, existia confusões, existia críticas, desprezo, orgulho, existia um legalismo, exclusivismo. E Paulo então começou a escrever a carta para tratar dessa divisão teológica e social. A vinculação ou desvinculação entre a fé judaica e a fé cristã. O que estava acontecendo lá? Então, esses dois grupos de cristãos convertidos a Cristo, mas eram gentios, e o outro grupo, cristãos convertidos a Cristo, mas eram judeus, era do judaísmo. E o que estava acontecendo? Quando esses cristãos gentios, quem eram os cristãos gentios? Eram pessoas que não eram do povo de Israel, não tinham conhecimento nenhum da lei de Moisés, eram pagãos, eram idólatras, eram pessoas que viviam numa sociedade idólatra, uma sociedade que não se importava em nenhum momento com as leis de Deus. E alguns desses gentios se converteram a Cristo e vieram para a igreja. Estavam livres em Cristo. E esse pessoal começou a dar confusão com os cristãos judeus, porque os cristãos judeus, eles seguiam fielmente as leis de Moisés, os costumes e as leis do Antigo Testamento. Então tinha problema com comida, né? De repente lá num PG, um trazia um PG festivo aí, né, no aniversário, alguém fazia uma carne de porco lá, isso era um pé de briga, porque os judeus não comiam a carne de porco, comiam só legumes. E os judeus tinham confusão com o problema de dias, eles guardavam alguns dias, guardavam o sábado, dias festivos. Tinha alguns problemas, algumas situações das leis de Moisés que eles seguiam fielmente, apesar de ter se convertido a Cristo. Então existia uma divisão muito grande. E essa divisão, apesar de ser coisas, talvez a respeito de comidas, dias, a respeito de algumas coisas da lei, começou a dar complicação porque alguns judeus se sentiam maiores do que os gentios, dizendo: bom, nós já somos povo de Deus, nós conhecemos a Cristo, mas nós somos povo de Deus, nós somos povo exclusivo de Deus, nós temos as promessas de Abraão, nós temos mais moral com Deus. E os gentios, por outro lado, olhavam com desprezo para aqueles irmãos judeus e diziam assim: que nada, nós é que somos melhores, porque nós não precisamos guardar dias, nós não precisamos ter problema com comida, nós podemos comer de tudo, porque Cristo nos libertou. Para com esse negócio. E os judeus não, precisam ser circuncidados, vocês precisam seguir a lei de Moisés. Então existia essa briga. E os judeus também tinham um problema de exclusivismo, porque eles se achavam salvos, mesmo sem a obra de Cristo. Eles se achavam salvos. Disseram: não, nós fomos povo escolhido de Deus, nós já somos de Deus. Então, quando eles vieram para o Evangelho, eles tinham sérias dificuldades de relacionamento com os gentios. E aí o apóstolo Paulo, estava com um pepino nas mãos, né? Para resolver essa questão. E aí, você imagina só num PG, né? Imagina um PG, esse pessoal tudo junto, né? Misturado, ou até fazendo PG separado, né? Vai ter um PG só de judeus, não entra gentil aqui. E lá nos gentios, só gentios, não entra judeu aqui. Ou se tivesse misturado lá, que brigaceira que não seria, né? E era isso que estava acontecendo. Quando a gente vem para o Evangelho, para a igreja, aplicando para os nossos dias, a gente tem um romantismo, né? De pensar que na igreja não existe problemas, ou não existe dificuldades, não existe opiniões diferentes. Então a gente está numa fase de romantismo ainda, né? E pensa: meu Deus, que lugar legal, que pessoas legais. E somos mesmo, né? Somos povo de Cristo. Mas você não sabe a metade da novela, porque existem brigas, existem opiniões diferentes, existem opiniões contrárias, com certeza que existe. As nossas educações vieram de educações diferentes, nós viemos de raiz do Evangelho diferentes,
Então, vai dar alguma discussão ou outra, nós vamos cair nessa questão. Mas, voltando aqui, eu gostaria de enfatizar muito a intenção de Paulo. E Paulo, então, ele começa a declarar o Evangelho de Cristo. Esse é o tema da carta aos Romanos, as boas novas a respeito de Cristo. Então ele começa a reforçar para a igreja as boas novas a respeito de Cristo. Vamos ler Romanos capítulo 3, verso 27 ao 31. Um pouquinho antes. Romanos 3, 27 a 31. Olha só o que o apóstolo começa a refrescar a memória dos irmãos da igreja a respeito das boas novas de Cristo. Esse é o tema da carta aos Romanos, as boas novas de Cristo. Lembre bem disso, quando você lê Romanos, você já tem na sua ideia, a intenção do apóstolo é falar do Evangelho, das boas novas de Cristo. E olha só o que ele fala, Romanos 3, 27 a 31. Onde fica então o orgulho? Ele foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas dos judeus? Será que não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, pois, então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Olha só, o apóstolo deixa claro, olha, o Evangelho exclui todo orgulho. O Evangelho exclui toda divisão. Não importa a sua situação social, não importa o seu intelecto, não importa se você é rico ou pobre, não importa a sua raça, não importa nada disso. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Olha, Deus não é só Deus dos judeus e Deus não é só Deus dos gentios. Ele é um único Senhor. E não, para Ele não tem acepção de pessoas, não tem preferência de raças, não tem preferência de pessoas. Lá no final da Bíblia, em Apocalipse, diz: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as tribos. Então aqui o apóstolo explica bem isso, o Evangelho é isso. Não existe acepção de pessoas. Bom, e com essa situação na igreja, apresentando o Evangelho, ele também mostra que esse mesmo Evangelho tem poder para transformar então esses novos convertidos dessas duas classes em pessoas cristocêntricas, em pessoas novas. Vamos ler isso? Romanos 12, 1 e 2. É onde nós estamos perto do nosso texto inicial, quando nós queremos falar nessa noite a palavra. Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo é bem claro, dizendo assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, olha, o Evangelho transforma a mente. O Evangelho transforma esses preconceitos aí. O Evangelho transforma essas divisões. Agora nós somos de Cristo e nós temos poder de Deus para ser transformado. Essa é a mensagem de Paulo aos Romanos na questão da divisão. E olha só, pregando a transformação do Evangelho através do poder de Deus, como sacrifício vivo, nós entramos então, até agora eu dei uma palavra introdutória para entrar no texto onde queremos entrar, onde iremos explanar a palavra a respeito da comunidade saudável e unida. Vamos para o texto então? Romanos 12, 9 a 21 eu li.
Não sei se vamos conseguir até o 21, mas nós vamos seguindo. No versículo 9, o primeiro versículo que eu li aqui nessa noite, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Paramos por aí. Queridos, aqui o apóstolo estava com um pepino muito grande na mão. Paulo, ao escrever a carta, estava com uma dificuldade muito grande. E ele contava com o poder de Deus, com a ajuda de Deus, para explanar o evangelho e para poder resolver o problema na comunidade. Que a comunidade não era saudável e não era unida, era dividida. É como se fosse um time querendo derrubar o técnico. É como se fosse um time todo dividido. Ele não ia para frente. E Paulo começa então a pregar o que seria o amor verdadeiro, depois de ter falado a respeito da transformação da nossa mente no Evangelho, do amor verdadeiro. O que seria o amor verdadeiro? E nesse versículo, ele começa a falar sobre 3 imperativos. O que seriam imperativos? Seriam mandamentos. Não seria sugestão. Olha, eu acho que vocês deveriam fazer isso. Olha, eu acho que talvez você possa fazer isso. Não. São imperativos, são 3 imperativos. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Então, eu gostaria de aplicar essa palavra na nossa comunidade e dizer que esse amor verdadeiro, muitas vezes, essa hipocrisia, esse fingimento, existe um paradoxo aí, né? Existe um contrário aí. Porque o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós podemos nos mostrar educados, prestativos, calorosos por fora, mas ao mesmo tempo que desprezamos alguém por dentro. Isso pode acontecer. Pode acontecer de eu ser muito prestativo a alguém aqui, os nossos relacionamentos sejam prestativos, educados, que legal, mas por dentro, eu olhar para uma pessoa, olhar para alguém e me sentir um pouco melhor e desprezar aquele irmão. Só aquele eu sei que pensa assim. Então eu já faço uma barreira aqui, no meu coração eu faço essa barreira, e eu então não consigo me aproximar de maneira espontânea e de maneira verdadeira. É isso que o apóstolo está tratando aqui. Existe uma possibilidade, irmãos, de nós colocarmos uma máscara de simpatia que pode encobrir o quê? Espírito de difamação, fofocas e preconceitos, como eu falei aqui. Às vezes colocamos uma máscara, como hoje os nossos tempos tempos de máscara, né? E nós podemos colocar uma máscara espiritual e estarmos sendo simpáticos com as pessoas, sim, mas ao mesmo tempo que saímos da presença dela ou estamos em outra roda, podemos estar difamando aquela pessoa, falando mal, ou fofocando algumas coisas, ou tendo preconceito com algumas coisas, diante de muitas coisas que a gente conhece, que não é amor verdadeiro, é fingimento. É isso que o apóstolo Paulo fala. E eu fiquei pensando nas imperfeições dos nossos relacionamentos. Como nós gostaríamos de ser diferentes nos nossos relacionamentos, mas existe uma questão do pecado, todos nós sabemos. Todos nós sabemos que existe a questão dos nossos pecados. Nós herdamos pecado, nós somos pecadores. Então, por maior tentativa que às vezes a gente tenha de amar uma pessoa verdadeiramente, sem fingimento, muitas vezes nós não conseguimos. Nós não conseguimos, porque existe preconceito e pode acontecer de nós usarmos uma máscara de simpatia e o nosso amor ser um amor superficial. Talvez era isso que estaria acontecendo na comunidade em Roma, nos romanos. Talvez até os irmãos não brigassem cara a cara, discutissem mesmo e brigassem. Talvez eles se mantessem educados, né?
mantém a educação, a simpatia, mas ele lá, eu aqui, e cheio de preconceito, cheio de raiz de amargura, de repente, cheio de barreiras, e aí é problema, porque a igreja, a comunidade não é saudável dessa maneira, e não é unida dessa maneira. Ela se assemelha muito a uma associação, ela não tem um vínculo do amor verdadeiro. É isso que o apóstolo está falando aqui, tratando dessas questões, que eu falei para vocês que eram as questões difíceis. Olha só, na mesma oração, ele fala para amar e odiar na mesma oração. Olha só, que coisa forte. Amem sem fingimento, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Entra ódio aqui, mas eu já vou explicar que ódio seria esse. Tem uma frase do Tim Keller, que eu li no comentário dele de Romanos, que eu estudei. Ele diz assim: não temos como amar direito sem odiar direito. Mas como funciona esse negócio de odiar direito? Bom, a questão de odiar direito é o seguinte: muitas vezes, quem tem filhos sabe disso, nós precisamos disciplinar nossos filhos. Precisamos confrontar e disciplinar. E isso muitas vezes causa mais problema em nós do que na própria criança, no próprio filho. Dói mais em nós do que nos próprios filhos. Mas nós precisamos disciplinar, precisamos estar confrontando as nossas crianças, porque criança sem disciplina vira um caos total, vira um adulto cheio de problemas seríssimos, porque o pai e a mãe dá tudo que a criança quer e não tem disciplina, então vira um desastre na sociedade. Nós sabemos disso. E essa questão Paulo levanta aqui. Olha só, a ausência do amor inflexível não pode acontecer em nosso meio. O que quer dizer isso? Eu preciso ter humildade para ser confrontado pelos irmãos e preciso também obedecer a Deus e confrontar os irmãos. Quando você vê alguma dificuldade, algum pecado na vida de alguém que está do seu lado, e você passa a mão na cabeça e diz que está tudo bem, e concorda com ele, isso não é amor verdadeiro, isso é amor fingido. Você não faz isso com o seu filho, você disciplina o seu filho. E nós temos que ter humildade de ser confrontados e confrontar. Isso faz parte da marca da igreja saudável e unida. Isso dói, isso não é fácil, mas é necessário para o crescimento da igreja, crescimento pessoal e para o crescimento do reino de Deus. Faz parte. Então nós precisamos ter humildade para ser confrontado com os nossos pecados que nós temos, as nossas falhas que não enxergamos, que o irmão consegue enxergar, mas eu às vezes não consigo. O irmão enxerga, mas não me confronta, porque vive comigo um amor fingido. Infelizmente é isso. Nos nossos pequenos grupos nós temos a oportunidade então de demonstrar um amor verdadeiro. Não perca a oportunidade. Não vamos perder a oportunidade de ser confrontados e deixar-se confrontar. Essa é uma grande oportunidade que Deus tem nos dado, para a gente poder crescer como pessoa. Os confrontos que recebi no começo da minha conversão, ninguém gosta de ser confrontado e cobrado, né? Mas a pessoa que me evangelizou, na segunda semana, ele me chamou um pouquinho à parte assim, eu naquele romantismo, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele me chamou à parte e disse: olha, ô Maurício, rapaz, tu tem uns probleminha, hein? E Cristo quer resolver algumas paradas aí. Eu fiquei uma semana sem conversar com ele. Eu disse: olha, esse rapaz aí, eu não quero mais nem ver. Aí lendo a Bíblia, né, irmãos? Orando. Aí o Espírito Santo começa a falar: olha, ele é teu amigo.
Ele é teu amigo porque ele te avisou, ele quer o teu bem. Vai lá, conversa com ele, seja humilde. Mas tem pessoas que não conseguem isso. Pessoas que ficam magoadas por outro dizer a verdade. Mas a verdade tem que ser dita em amor, né? Não pode ser dita de qualquer maneira. Mas enfim, o confronto precisa existir. E aí então eu pude crescer em algumas situações. Pude crescer. E foi muito bom que até hoje eu lembro do que ele falou para mim, não vou falar para vocês que é um pouco vergonhoso, mas para mim foi maravilhoso. Eu nunca mais fiz. E foi maravilhoso. Foi um confronto maravilhoso. Mas eu fugia dele, porque toda hora ele queria me pegar. E isso é maravilhoso, irmãos. Né? Até hoje eu dou uma escapada dele quando eu vejo ele. Ele é pastor lá em Taió. E quando ele me vê, ele já vem me dando nos dedos, né? Mas eu sei que ele é meu amigo. Ele é meu amigo porque realmente ele me confronta e eu cresço com isso. Como tem pessoas dodóis, né? Que através de um confronto é capaz de sair do convívio da comunidade e dizer, não, eu não quero mais participar dessa igreja. Eu vou para outra igreja. Bom, já está errando porque existe uma igreja só, não tem duas igrejas, né? É uma igreja só. Então vai para outro convívio de outros irmãos. Tudo bem. Só que quando você vai para um convívio de outras pessoas, você não sabe a novela que existe lá nos bastidores lá. Às vezes é pior do que você está vivendo aqui. E aí começa tudo de novo. Aí você vai fugir para onde? Porque somos todos pecadores. É isso que Paulo está querendo dizer. Que a única chance de transformação é o Evangelho. Amém? Queridos, existe uma ausência do amor inflexível. Isso eu quero frisar bem. O que seria isso? O amor inflexível é o amor de Deus. O amor inflexível é aquele que você pisa na bola, que Deus sabe quem você é, mas Ele não muda o seu amor por você. E esse amor nós temos que ter pelos irmãos. Sabendo os pecados, os podres da vida da pessoa, sabendo as dificuldades, o seu amor não muda. Você não é aquele irmão que, sabendo dos pecados dos outros, sabendo das dificuldades, corre daquele irmão. Não, o seu amor continua firme, inflexível. É difícil isso, hein? Mas esse é o amor de Deus. Deus não nos abandona em maneira nenhuma, sabendo o problemático que nós somos, sabendo as dificuldades que temos, Ele não nos abandona. E esse é o mesmo caráter que o apóstolo Paulo está querendo falar para a igreja. Olha, existe uma ausência de amor inflexível no meio de vocês e precisa ser trabalhado. E é exatamente isso que eu sinto do Senhor trazendo essa mensagem. Bom, aí você pode perguntar, como eu também me perguntei. Bom, tudo bem, né, queridos? Isso aí tá. Vamos lá. Mas ame aqueles que você não gosta. Porque tem pessoas que, como a gente diz aí, o Espírito Santo não bate um com o outro, né? Não bate. Tem alguma coisa errada ali? É um olhar atravessado? Não sei. Tem alguma coisa que não bate. Não tem pessoas assim? Tem, isso é normal. Qualquer lugar que você vai, até no meu grupo de futebol lá, tem pessoas mais chegadas e tem pessoas que você não pode nem olhar no rosto. Isso é normal. Ou eu estou errado? Certo. Isso acontece. Bom, na igreja não é diferente. Mas, aqui a orientação de Deus, se a gente quiser amar verdadeiramente, nós precisamos amar aqueles que nós não gostamos. Amando pessoas desagradáveis. Amando pessoas desagradáveis. Como eu consigo amar pessoas desagradáveis? Impossível. Vou dizer para você, é impossível. Sem Cristo eu não consigo. Eu posso até ter um convívio de educação, como eu falei. Posso até colocar uma máscara de educação, de prestativo, de caloroso, mas por trás eu desejo uma cotovelada. Esse é o nosso coração. Esse é o nosso coração. Nós evitamos as pessoas às quais nós não gostamos. Evitamos. Isso é uma coisa do nosso coração, infelizmente.
o pecado causou isso nos relacionamentos. Mas o apóstolo Paulo, ele vem com uma solução tremenda, porque é impossível naturalmente nós amarmos pessoas que nós não gostamos, pessoas desagradáveis. É impossível. Não conseguimos fazer isso. Mas o apóstolo dá a solução, e a solução está no Evangelho. Romanos 12, 1 a 2. Eu vou ler novamente aqui. Sumiu Romanos na minha Bíblia? Aqui. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste atenção na palavra misericórdia de Deus no começo. Olha só. Portanto, irmão, pelas misericórdias de Deus, nós só conseguimos amar os desagradáveis pela misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque a pergunta não é essa: como que eu vou amar o desagradável? A pergunta é assim, ó: o desagradável da história sou eu. Todos nós somos desagradáveis. Diante de Deus, sim. Ou vai dizer que nos quatro cantos da sua casa, sua esposa conhece bem você. Sabe bem quem você é. Não é verdade? Não vem colocar máscara de fingimento, porque não é verdade. Nós temos os defeitos, os pecados, as manias, e se alguém viver conosco uns não precisa nem 2 meses, 1 mês, você já vai se escandalizar. Porque nós somos os desagradáveis da história. Então, olha só, no Evangelho, o Senhor nos coloca numa posição dizendo: olha, você é o desagradável, você é o arrogante, você é o problemático, mas eu amei você. Quando você era inimigo, a palavra de Deus diz. Você era inimigo, eu te amei. Aquele problemático, eu te amei. E agora você continua sendo um pouco desagradável, vai sendo trabalhado. Não é verdade? Nós somos desagradáveis assim, um pouco agradável, um pouco desagradável, é assim mesmo. Mas o que acontece? O Evangelho vai nos transformando e então vai havendo arrependimento, então nós nos tornamos maduros em Cristo e não mais criancinhas em Cristo, maduros em Cristo, e suportamos uns aos outros e amamos uns aos outros sem fingimento. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Ele está querendo dizer assim: olha, é o seguinte, ó, vocês são desagradáveis, eu amei vocês antes de vocês serem alguma coisa, vocês continuam sendo um pouco desagradáveis, mas a minha misericórdia, pelas misericórdias, pode ler ali, no Romanos 12, 1, pelas misericórdias de Deus, nós andamos pelas misericórdias de Deus, somente pela misericórdia de Deus. Se eu fosse Deus e olhasse para mim, eu já teria desistido há muito tempo, eu teria eliminado da face da terra, com certeza. Mas é as misericórdias de Deus que nos mantém em pé e nos mantém nesse amor de uns para com os outros. Nessa dinâmica, o Espírito Santo vai trabalhando e vai fazendo coisas maravilhosas no nosso meio. Mas pense numa coisa difícil. Pense numa luta que é a unidade da igreja. Porque muitas críticas, muitos pensamentos, muitas educações diferentes. Se não é um sobrenatural de Deus, isso então me diga o que é. Se não é o Evangelho transformando nossos corações, então o que é? É o poder de Deus transformando a igreja. É o poder de Deus transformando o nosso coração. Nos fazendo novas criaturas dia após dia. Tirando o nosso orgulho, tirando o ser complicado e fazendo nova pessoa. Então essa é a base do Evangelho. Eu fui e continuo sendo um pouco desagradável, mas as misericórdias vão me transformando pela renovação da mente, pela palavra do Senhor, pelo poder de Deus. Então eu posso estar em convívio com os irmãos. Fora disso, irmãos, é só convivência
educada, é só uma convivência de associação, não é igreja, né? Não é igreja. A igreja verdadeira é essa, ela é transformada. E uma luta, porque existem lutas, existem mesmo. Você que está chegando agora na comunidade, eu já quebrei esse romantismo, porque realmente existem lutas. Os pastores são imperfeitos, os líderes são imperfeitos, os irmãos são imperfeitos, todos nós sabemos disso. Então nosso amor precisa ser sem fingimento, o nosso amor precisa ser sem máscaras, nós precisamos estar dispostos a confrontar e a ser confrontados. Vá com esse coração para os pequenos grupos, vá com esse coração no convívio da comunidade, porque aí sim você vai ver o poder de Deus e o milagre de Deus. Amém? No verso 10, na continuação da palavra, Romanos 12, 10, olha que coisa forte que o apóstolo fala aqui. Romanos 12, 10, diz assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Vamos até isso, ó. Com amor fraternal. O que quer dizer isso? Bom, aqui o apóstolo está querendo dizer, olha, amem os irmãos como se fossem parentes de sangue. Olha que forte. Parentes de sangue. Porque os parentes de sangue é o seguinte, ó, pode ter um irmão, um tio, um vô, um pai, uma mãe. Vou colocar um irmão aí, né? Esse irmão não vale nada, sabe disso? O cara é aprontador, ele faz muitas coisas erradas, ele faz, assim, ó, ele é do avesso. Mas quando alguém fala para você dele, você diz assim, não, mas ele é meu irmão, ele ainda é meu irmão. Não interessa o que ele faz, ele é seu irmão. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Você nunca vai criticar um irmão, um tio, um avô, vai dizer, não, isso não vale nada mesmo. Não, você vai defender com unhas e dentes, não interessa quem ele é. É nessa dimensão que o apóstolo está falando aqui, amor fraternal. Filha, pode aprontar do jeito que for, pode fazer coisas horríveis, pode fazer o que quiser, mas eu vou sempre dizer assim, ó, ela continua sendo minha filha. Não é assim? Não é isso? Ele é meu filho o resto da vida, ela é minha filha o resto da vida. Não importa quem é a pessoa. Então, essa condição de amor fraternal, ela precisa estar na igreja. Nós não podemos meter o pau naquele irmão que pisou na bola, que fez alguma dificuldade. Você vai defender ele com unhas e dentes. Não, ele é meu irmão, ele continua sendo meu irmão, ele continua sendo do convívio, não importa o que ele faz, o que ele ainda continua sendo meu irmão. Nessa dimensão, olha só, que coisa difícil se o evangelho não nos transformar, de aceitar isso. Mas é exatamente isso, como se fosse parente de sangue. E é uma coisa muito, muito séria. A parte B desse versículo, versículo 10, diz assim, com amor fraternal, né? E quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Bom, a honra aqui fala de ouvir a pessoa, de valorizar a pessoa. Porque todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus é alguém, seja os de fora ou seja os do convívio da igreja. Não podemos desprezar ninguém. Como que você, sendo pecador, eu e você, nós sendo pecadores, podemos desprezar alguém que Deus ama, que é a imagem do Criador? Como é que nós podemos fazer isso? Como que nós pecadores, sem moral nenhuma diante de Deus, os problemáticos, podemos desprezar alguém? Nós devemos honrar, e uma maneira boa de honrar é ouvir os problemas, as dificuldades. Às vezes você vê aquele irmão pecando, aquela dificuldade, mas você não sabe a história que está por trás da vida dele.
tenha paciência, vai lá e escute. Essa é a questão de honrar. Versículo 11 e 10 e 12. Diz assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Vamos até aí. Olha só. Quando lê esses dois versículos, parece que ele muda de assunto, né? O apóstolo muda de assunto. Não, isso aqui é outro assunto, ó, já fala sobre alegria, esperança, ser paciente na tribulação, fala sobre oração. Então encerrou o assunto dos irmãos ali. Que nada, irmãos. Está no contexto de uns para com os outros. Então não saia do contexto. Paulo quis dizer que esses recursos espirituais da oração, recursos espirituais da paciência, é para você não desistir do seu irmão. É isso que o apóstolo está querendo dizer. Não é para você orar mais, isolado, né? Se alegrar na esperança, né? E mudar de assunto. Não muda de assunto, ele está no mesmo assunto. E o assunto é: não desista dos seus irmãos. Não desista dos problemáticos. Não desista das pessoas às quais você não gosta muito de estar perto. É isso. E para finalizar, versículo 13, acho que vamos até aqui. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Em outras palavras, barriga vazia, né? Barriga vazia, amor e barriga vazia não combinam. Não é só de palavras. Nós precisamos de atitudes. E essas atitudes envolvem usar as palavras bonitas. Não enche barriga, é isso que eu quis dizer. Não enche barriga. Nós precisamos suprir as necessidades dos outros. Isso usando os recursos que Deus tem nos dado. Carro, casa, dinheiro, sim, é para isso. É para isso que Deus nos abençoa, para repartir, dar uma carona para alguém, emprestar um dinheiro ou dar um dinheiro para alguém, quando você sabe que está sobrando. Comida, necessidade, seria uma vergonha no meio da comunidade, pessoas passando necessidade, e você nós vindo ao culto e louvando a Deus e esquecendo daquele irmão que está com problema e dificuldade. Não existe isso aí, não se admite, né? Nós precisamos estar colocando em prática a palavra. Palavras bonitas não enchem barriga. Amém, irmãos? Eu gostaria de deixar duas perguntas para nós que nos desafiam nessa noite, e com isso eu encerro aqui. Sentimentos com ação. Quais os aspectos do amor verdadeiro são demonstrados em seu amor pelas pessoas? O apóstolo Paulo foi bem claro a respeito do amor verdadeiro. É aquele amor que se deixa ser confrontado e confronta. E algumas coisas que foram pregadas aqui. O que você vai fazer com isso? O que nós vamos fazer com isso? Como é que nós vamos demonstrar esse amor pelas pessoas? Fugindo? Se arrependendo? Sendo transformado? Mudando? E a outra pergunta é: quais os aspectos do amor verdadeiro mais o desafiam? Mais desafia você? Mais dificuldade? Eu tenho uma dificuldade muito prática. Eu não consigo muitas vezes confrontar as pessoas. Eu consigo escutar, até posso ficar 2 horas ali escutando a pessoa, e ela chorar na minha frente, e Deus já falar qual era o problema dela, já ministrar assim, já mostrar versículo e tudo, e eu não ter coragem de dizer: olha, o teu problema é esse, você precisa mudar nesse aspecto. Eu tenho bastante dificuldade nisso. Essa é a minha dificuldade. Mas eu estou aprendendo. Porque existem na comunidade pessoas que têm mais facilidade para isso. E a gente percebe isso. Então a pessoa vai lá e diz: olha, para com isso, rapaz. Teu problema é esse. Para com isso, casal. Vamos fazer isso. Já confronta na hora, já tem mais facilidade. Mas tem menos facilidade de escutar,
de estar ao lado. Então todos nós precisamos ser trabalhados para que a comunidade seja unida e saudável. Amém? Amém. Vamos levantar? Vamos orar para que Deus venha trabalhar no nosso coração, para que o nosso amor não seja fingido, o nosso amor seja verdadeiro, e que o ambiente dos pequenos grupos possa ser um ambiente de se deixar confrontar e ser confrontados e confrontar as pessoas, porque através disso há crescimento, a cura, a libertação, e há muita coisa de Deus, muito poder de Deus sobre a igreja no amor verdadeiro. O próprio apóstolo Paulo fala, o amor verdadeiro lança fora todo medo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, serei como um sino que retine. O amor é paciente e bondoso. O amor vem de Deus. Deus é amor. E Ele quer derramar esse amor nos nossos corações, de maneira verdadeira. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que toda máscara que muitas vezes fizemos de fingimento, Senhor, toda máscara caia por terra da nossa vida. Pedimos perdão ao Senhor, porque muitas vezes tratamos nossos irmãos de maneira inadequada e olhamos para as pessoas com um olhar altivo, olhar orgulhoso, com preconceitos em nosso coração. E nós queremos que esses preconceitos caiam, Senhor, porque no Evangelho nós somos todos iguais. No Evangelho nós somos aceitos pela cruz. No Evangelho nós somos pessoas amadas por Ti, independentemente do que fazemos, do que somos, quais são as nossas raízes, quais são as nossas educações, quem foi nosso pai, nossa mãe, não importa para Ti, Senhor. É importante que nós rendemos nosso coração a Ti. Estamos, Senhor, no reino de Deus, estamos no processo de transformação. Abençoa a vida de cada família aqui, abençoa a vida de cada irmão, Pai, que haja crescimento, Senhor, que haja unidade, Senhor, que haja, Senhor, saúde espiritual em nosso meio, Senhor, que toda divisão teológica, social, caia por terra, que não haja em nosso meio divisão, Senhor, de amizades, divisão, Senhor, de pessoas que estão, Senhor, com barreiras no coração, mas que haja, Senhor, um fluir do Teu Espírito, poder do Teu Espírito, não baseado em sabedoria humana, nem em recursos de discursos humanos bem feitos, mas o poder do Espírito Santo através da Tua palavra venha produzir uma igreja unida, uma igreja que anda no mesmo propósito, debaixo da transformação do poder de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu abençoo a vida de cada um, que o Senhor dê graça e paz nessa semana, que o Espírito Santo esteja trazendo consolação, proteção na vida de cada irmão, em nome de Jesus. Amém.